aqui a tela, aí eu peço, Amanda, só para você, quando você estiver vendo, só para você dizer se está certinho e o som tá bom também. Tá ótimo, perfeito, e o som também tá muito bom. Pode continuar. Então vamos lá. Bem, então é com alegria que eu trago os meus estudos para compartilhar com vocês sobre a importância do perdão, segundo o Espiritismo. Essa palavrinha, né, perdão, que traz tanto sentimento dentro dela, mas que para a gente ainda é muito difícil a gente conceituar, definir perdão. Apesar da gente já entender um pouquinho o que é esse perdão, Jesus nos trouxe diversos exemplos, ele retratou isso muitas vezes, dessa importância do perdão, como que ele deve ser. A gente sabe já, como a Amanda colocou até na prece, né, que o perdão ele é importante para a nossa vida mental, para a nossa vida espiritual. A gente sabe, através dos ensinamentos espíritas, que é fundamental o perdão para que a gente evolua, para que a gente vá rumo à nossa felicidade. A gente sabe também, com os estudos da psicologia e da medicina, que cada vez mais dão importância ao perdão, a perdoar. A gente sabe que isso é bom para a gente, que isso faz bem, né? Que isso nos libera, isso nos traz paz. Então, o perdão ele é bom para o nosso próprio bem-estar, né? Mas, por outro lado, a gente também tem muita dificuldade ainda de perdoar. Abrindo só um parêntese, durante toda a palestra, quando eu estiver falando de perdão, nas nossas reflexões, está incluído aí nesse perdão o perdoar alguém quando alguém nos faz uma ofensa, pedir perdão para alguém quando nós que ofendemos, né, a pessoa, nós magoamos alguém, e também o se perdoar, né, aquele perdão, a gente amenizar aquela culpa, o remorso, o arrependimento, que também é muito difícil da gente lidar com ele. Então, durante o estudo, tudo que for falado, ele cabe tanto para pedir perdão, perdoar alguém e para se perdoar. Então, voltando, eu estava falando que a gente ainda tem muita dificuldade de perdoar. E eu pontuei duas reflexões. É claro que existem vários motivos dessa dificuldade, isso vai variar para cada um, mas tem dois que eu acho que é bem geral e que eles podem explicar um pouquinho por que a gente tem essa dificuldade, daí a gente encontrar um caminho para perdoar, para a gente se elevar espiritualmente. O primeiro é que a gente não sabe, na verdade, ainda, a gente não consegue compreender completamente como que é esse perdão. O que significa perdoar, o que significa não perdoar, né? O que isso tem, que isso implica para a gente, como que a gente deve perdoar, até que ponto a gente pode ir, porque a gente tem dúvidas, a gente tem medo de se magoar, de sofrer novamente, nós temos dúvidas de que, será que se eu perdoar, eu não estou colocando o mal em evidência, eu não estou propagando o mal em vez de estar diminuindo isso? Será que eu não tenho, a pessoa que me magoou ou que fez alguma coisa para mim, cometeu algum erro, será que ela não tem que aprender e eu não faço parte desse ensinamento? Será que eu tenho mesmo que perdoar qualquer tipo de erro, né? Então, a gente tem essa série de dúvidas que são normais, né, para a gente. É isso que a gente tenta refletir a cada dia, com o ensinamento espírita ajuda muito, né, com o que a medicina nos traz, a psicologia nos traz, e isso que vai nos ajudar a refletir e alcançar e entender esse perdão. E a outra questão que é importante é que, na verdade, a gente convive com essa ideia de perdão dentro de um mundo, de uma sociedade que, na verdade, muitas vezes ela diz que a gente tem que perdoar, a gente sabe que tem que perdoar, mas, na verdade, ela prega outra coisa, né? Nos seus atos é toda uma cultura de violência, de ódio, de perpetuação da vingança, né? De ir atrás, de tomar satisfações. Se a gente, mesmo na história, né, a gente for séculos atrás, a gente vai lembrar dos duelos, de que tinha que se defender a honra, não importa a que título fosse, qual a consequência disso, né? Era
permitido você matar se você tinha sofrido alguma ofensa. E isso se a gente leva também em consideração que nós vivemos nessa sociedade, nós já encarnamos várias vezes, então a gente vai construindo isso está dentro, está introjetado, né, está interiorizado em nós, na verdade, essa cultura de não perdoar, né, essa cultura do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que lá no fundo a gente está dizendo que aquele crime, aquele erro a gente não perdoa. Se a gente trouxer para hoje também, né, na semana passada, escutando o jornal, eu me surpreendi, porque eu achei que isso já não existisse mais, mas somente semana passada é que o Supremo ele fez um entendimento, né, ele firmou um entendimento de que não podemos mais alegar a legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, ou seja, isso ainda é alegado, ainda tinha essa alegação de legítima defesa da honra, né? Há uma semana atrás, em pleno 2021. Então, a gente vê que muitos crimes foram cometidos por não perdoar, por não ter perdão, né? A própria questão da pena de morte, a gente decreta ali, quando a gente acredita que isso seja uma forma de punição, a gente decreta ali que aquele crime não tem perdão, né? A pessoa tem que realmente sair, não tem perdão. Quantas mulheres foram postas para fora de casa pela questão de uma traição ou porque engravidou ainda solteira? Então, isso, no fundo, é o orgulho e esse não perdoar, o não acolher. Então, isso tudo, na verdade, é um processo, né? A gente foi, ao longo de anos, de séculos, talvez, crescendo esse sentimento de não perdoar. E agora a gente chega num momento em que até a própria ciência coloca que é importante a gente perdoar. Então, a gente tem que fazer uma desconstrução disso, desapegar desses sentimentos, e isso não é fácil, isso é difícil, a gente está historicamente assim há muito tempo, e isso fere ainda o nível de espírito que nós somos, isso ainda é muito difícil. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa refletir e entender direito o que é perdoar. Então, eu vou fazer na sequência, eu trago para vocês algumas passagens para a gente relembrar da importância do perdão nas passagens de Jesus, e a gente vai comentar cada uma. Eu vou fazer um resuminho do que a gente pode levar como o que é perdoar, o que é não perdoar, e depois eu trago duas pesquisas, duas reportagens, na verdade, falando sobre o que a medicina e a psicologia trazem sobre o perdão. Essa primeira imagem, né, já é aquela bem característica que a gente já associa logo à questão do perdão, que é Jesus com a mulher adúltera. Bom, a outra passagem é essa daqui, que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta a ele: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Acho que todos nós, né, conhecemos essa passagem, a gente pode refletir daí que não tem limite, né? Jesus diz que a gente vai perdoar, a gente deve perdoar ilimitadamente, porque a misericórdia não tem limite. Então, não importa quantas vezes errou, não importa o que foi feito, porque Jesus também não pergunta ali, quando ele responde a Pedro, ele não quer saber qual foi o pecado, qual foi o erro, qual foi o crime. Né? Então, não existe nada que seja imperdoável. É claro que isso não quer dizer, né, ser imperdoável, não ser imperdoável, não quer dizer que a pessoa que errou, ela não vá reparar, ela não vai ter que se redimir com essa questão. Ela, claro, ela tem a responsabilidade do seu erro,
ela vai reparar isso, mas a gente não tem que se preocupar com isso nesse momento, né? A vida, as várias reencarnações, elas vão ter essa função de que a pessoa se arrependa e entre num outro caminho e repare o que ela fez. O próprio arrependimento, o próprio sofrimento já é de uma pessoa que constata que errou, já é um início disso, né? Então, na verdade, a gente não tem que ter essa preocupação de que se a gente só pode perdoar uma vez, se o erro for grande eu não perdoo, é claro que ele vai ser um trauma maior, ele vai demorar mais para a gente se desfazer desse pensamento, desses sentimentos de ódio, de raiva, mas não tem crime imperdoável. E também não tem graduação no sentido de posso perdoar um crime pequeno, um pecado pequeno, né, uma coisinha à toa, mas não posso perdoar a outra que é maior. Então, não tem esse tipo de graduação também. Todo o pecado, crime, qualquer palavra que a gente vai usar, erro, ele tem oportunidade, a gente pode ter oportunidade de reparar isso. Bem, aí eu trago um pedacinho de Kardec, uma orientação de Kardec, uma observação de Kardec, quando ele diz que há, porém, duas maneiras diferentes de perdoar, né? Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Então, o que é importante aí nas observações de Kardec? Quando a gente vai perdoar alguém, né? Quando a gente perdoa alguém, tem que ser com delicadeza. A gente não pode querer ferir o outro, a gente não pode querer arrasar, humilhar aquela pessoa, porque isso não é perdão, né? Aquele perdão que irrita, que a gente costuma às vezes fazer, né? A gente implica, a gente espezinha, a gente fala, a gente perdoa, na verdade, com os lábios, muitas vezes, mas não com o coração, né? Quando a gente diz eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te reencontrar, eu nunca vou me reconciliar com você, ou a gente diz assim, bem feito, bem que mereceu, quando a gente depois sabe, né, de algum acontecimento em que aquela pessoa está sofrendo, a gente fala bem que mereceu. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que realmente perdoar de maneira generosa, com delicadeza, sem implicâncias, sem humilhações, sem condições. Não é? É difícil quando a gente sofre algum trauma, uma traição, a gente vai sentir ódio, a gente vai sentir essa raiva, né, num primeiro momento, e aí a gente tem também esse impulso de também querer que o outro se dê mal, né? A gente tem pelo menos um pouquinho, né? A gente não quer aquela maldade enorme, mas um negocinho, né? Bem que ele podia sofrer só um pouquinho para ele aprender, mas essa função, nesse momento do perdão, não é nossa, né? Bom, a outra passagem que Jesus nos traz é aquela do argueiro no olho do vosso irmão, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trava no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bem, também bem conhecida da gente, né? Mas a gente muitas vezes se esquece dessa passagem no dia a dia, a gente esquece que a gente está num mundo de provas e expiações, que somos todos, mais ou menos, os nossos níveis espirituais, eles se equivalem, não tem um melhor do que o outro. Então, nós temos nossos erros, nós temos nossos defeitos, nós magoamos alguém em alguma ano da nossa vida, a gente magoou, com certeza, a gente chateou, ou a gente faz isso até com frequência, né, com palavras,
às vezes a gente acha que não é uma maldade, não é a nossa intenção, mas a gente não faz esse autoconhecimento, essa visão interior, e a gente vai e julga o outro, a gente só olha o defeito dos outros, né? E esquece que nós erramos. Esse erro também é nosso, e que se a gente, de repente, se coloca no lugar do outro, entendesse a história do outro, os motivos do outro, talvez a gente fizesse da mesma forma que eles conosco. Essa também, conheço aquela da primeira imagem que eu trouxe para você. Paula, frisou. Você está congelada. Paula, você está congelada e os slides não estão mudando. Não, vou parar de... Eu já parei até de compartilhar, eu vou compartilhar novamente. Tá? A conexão está instável. Voltou, gente? Acho que voltou, né? Amanda? Voltou sim, Paulinha. Tá, voltou beleza. sim. Tá, então vamos continuar. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Da passagem lá da primeira imagem da mulher adúltera, né? E que a gente... Muito ensinamento nessa passagem, nesse sentido, temos que olhar para nós, temos que saber e ter consciência de que também erramos. Outro comentário de Kardec: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com severidade os outros, mais os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de criticarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E aí vem o grande ensinamento espírita, né, para a gente que entende a vida como esse processo de encarnações e reencarnações. Isso aí também está em Mateus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. E esse capítulo, essa passagem do reconciliai-vos, ela também nos leva, eu lembrei do capítulo do Nosso Lar, os 35, Encontro Singular. E falando rapidamente, porque esse capítulo depois vale a pena ler com calma, porque é um capítulo lindo, assim, muito emocionante de ler, que André Luiz, ele está num trabalho e eu venho falar com ele, o Silveira. E esse Silveira, na verdade, o que tinha acontecido? O pai dele, que era negociante, pai de André Luiz, que era negociante, tinha cobrado uma dívida implacavelmente desse Silveira. E a mãe de André Luiz tinha ficado muito sentida com essa situação, tentou interceder, mas André Luiz foi com muito rigor. Ele falou que não, que tinha que cobrar mesmo, que ele tinha que aprender, quer dizer, não estimulou o pai a perdoar, mas a insistir naquilo. E ele fica muito assim, envergonhado, né, porque Silveira trata ele muito bem, pergunta do pai, pergunta como ele está, assim, não fala nada sobre aquilo. André Luiz murmura alguma coisa, mas ele não pede, ele fica com tanta vergonha que ele não pede a desculpa ali. E ele volta ao trabalho dele e comenta com Narcisa o que tinha acontecido. E aí ela vira e ela fala assim: olha, isso acontece porque todos nós erramos, eu também encontrei muitos dos meus desafetos aqui, de pessoas que eu ofendi, que eu magoei,
mas é uma bênção a gente poder ter essa oportunidade de restabelecer essa simpatia, essa ligação bonita, bacana. Então, vá lá e peça, fala o que você tem vontade de falar, não perca essa oportunidade, né? Vá lá porque ele é ocupado e pode ser que você não reencontre com ele em outra oportunidade. Então, tome a iniciativa, vá lá, e André faz isso, ele diz que fala abertamente, né, sobre o pai, pede que perdoe a ele, e Silveira é extremamente delicado, ele conforta, ele anima, ele diz que André Luiz não precisa se preocupar mais com isso, que todos nós erramos, que a gente tem que ir para frente, que a gente tem que se livrar disso, se libertar desses sentimentos, e André Luiz fala que isso foi um alívio para ele, foi uma paz que ele conseguiu através daquilo. Então, isso é extremamente importante, a gente se reconciliar. Além disso, a gente sabe que a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos, não é? E nós, quando desencarnamos com os mesmos sentimentos, né? Com as mesmas dores, com os mesmos processos. Se eu desencarno querendo vingança, querendo que aquilo se perpetue, eu vou, mesmo que da boca para fora eu não queira encontrar com aquela pessoa, eu vou estabelecer um vínculo, eu vou atrás daquela pessoa pelo meu pensamento, pela minha vontade de vingança, ou alguém vai vir atrás de nós se formos nós que ofendemos, né? E a gente vê isso na literatura espírita, vários casos, a gente vê isso nas mesas mediúnicas, pessoas que estão há séculos nesse círculo, né, que não se quebra enquanto não der um fim a isso, né, e cada vez estão mais ligadas, sofrem com isso, porque quem traz rancor, quem traz ódio, quem traz ressentimento dentro do coração, não vai se sentir feliz, em paz, tranquilo, né? Então, a gente, na verdade, também deixa de observar o que está em torno de nós de bom, né? Tem gente que tem raiva do mundo e não consegue perceber as coisas boas que acontecem ao seu redor. Então, os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio, morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem, que a gente sabe que não é bem assim, né? Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. E a reencarnação e a encarnação nessa ligação, nessa corrente, ela, quando não é quebrada, a gente perde até que não existe mais algoz e vítima, né? Cada um foi o algoz e a vítima em uma determinada hora, então é preciso que a gente pense que aquilo tem que se interromper. Então, se a gente observa que existe uma pessoa que a gente tem uma raiva gratuita, uma irritação gratuita, sem motivos, a gente tem que ver que isso talvez seja uma oportunidade de se reconciliar com essa pessoa, de quebrar essa corrente ruim, desses sentimentos ruins, né? Então, é nesse sentido para a gente observar e procurar dali nascer um amigo, né? E não perpetuar essa inimizade. Kardec continua dizendo: não importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode trazer um amigo no outro. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, é importantíssimo a gente entrar nesse processo, nessa reflexão de perdoar, para que a gente não leve isso perpetuamente para as nossas existências, que isso também perpetua o nosso sofrimento. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, lá segundo Martins Peralva, né, concessão é bem a síntese do que a gente falou até agora, do que Jesus trouxe para a gente,
é a concessão ilimitada de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Então, a gente vai conceder ilimitadamente o perdão, as oportunidades que Deus também nos dá sempre, né? Deus, a gente tem sempre a oportunidade de encarnar, de reencarnar, de reparar os erros que cometemos. Vamos ter a responsabilidade de reparar, mas a gente tem a oportunidade de se desvencilhar dos nossos sentimentos, dos nossos erros. E o pecador vai ter essa oportunidade de se recompor, de se liberar do mal e evoluir. E interessante também a gente observar na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, a gente precisa estar disposto a perdoar, a se perdoar, a pedir perdão. Isso faz parte da caridade. E fora da caridade, a gente já sabe que não tem salvação, que está aí a nossa chave para a nossa evolução. Então, fiz essas duas, baseado no que a gente falou até agora, essas duas tabelinhas, esses dois quadrinhos, onde estou resumindo o que a gente viu e que significa perdoar. É renunciar à vingança. No início, eu ainda vou ter a raiva, eu vou sentir aquilo, mas eu não vou querer me vingar, né? Nem da boca para fora, nem dentro da gente, a gente vai trabalhar esse sentimento. É a gente se desapegar dessa cultura da violência, do ódio, se libertar, sentir-se livre. O não perdão é um peso, né? A gente tira um peso dos nossos ombros, a gente fica aliviado, a gente sabe que foi no caminho certo. Significa que a gente tem empatia com o outro, que a gente se coloque, examine a situação, não julgue, que a gente saiba que talvez se estivesse naquela mesma situação, faria daquela mesma forma, não é? A gente deve acalmar o outro, dar ânimo para que o outro continue, não se arrase cada vez mais. A gente tem que ver que é uma oportunidade para a gente, né, de aprender, de se aperfeiçoar, tanto quanto a gente é magoado, quanto quando somos nós que fizemos o mal e precisamos desse encontro, dessa reconciliação. É uma oportunidade. A gente assegura que a descontinuidade do mal possibilita reencarnações felizes, liberadas de compromissos ruins, e a gente pratica a caridade. E o não perdoar é quando a gente conserva os nossos ressentimentos, a nossa mágoa, raiva, tristeza, culpa. Ou seja, quem pode, né, ter paz, quem pode se sentir feliz com todos esses sentimentos ruins, né? A gente julga o outro, a gente sofre e a gente tem a possibilidade de ter reencarnações infelizes e com obsessões. Então, o que a gente quer, né? Uma mão amiga, ou a gente quer dedos apontar dedos para alguém, ficar pedindo para que aquilo passe? Então, são as reflexões que a gente precisa fazer. Alguns lembretezinhos. Perdoar não é esquecer, né? É diferente. Por quê? Nós temos a nossa memória. Então, é impossível que a gente seja magoado, que a gente sofra algum trauma e que a gente apague aquilo da nossa memória. A gente tem a memória. Além disso, Nelson Mandela ele fez um texto sobre isso, lembrando que perdoar é possível, mas que a gente não deveria esquecer o apartheid, por exemplo, e as atrocidades que são cometidas, tanto no apartheid como historicamente, porque aquilo nos faz trabalhar para que não volte a acontecer coisas ruins daquele jeito, né? Então, o perdão ele não vai significar que a gente não vai mais lembrar do que aconteceu. A gente vai se lembrar, no início a gente ainda vai até sofrer, reviver aquilo, mas a gente vai trabalhar isso para mudar como que a gente se sente em relação a esse acontecimento. E aí as nossas ações futuras não vão ser influenciadas por esses fatos ruins ocorridos, ou seja, eu não vou ter vontade de me vingar, eu não vou dar um rumo para a minha vida com base naquela coisa ruim que aconteceu. Eu vou dar um novo sentido para esse acontecimento, né? Então, a memória é uma forma da gente se proteger, claro, a gente também não quer sofrer novamente, né? A gente vai encontrar formas de
lidar com esse sentimento. Então, não é esquecer, mas a gente reformular esse sentimento para que a gente não sofra toda vez que a gente lembre e para que a gente não haja baseado nesse sentimento ruim. Perdoar também não é deixar para lá, né? É mais do que deixar para lá, porque se a gente deixa para lá, aquele sentimento, aquela emoção está ali guardada, a gente não trabalhou ela, né? A gente só está ignorando por um momento. Então, também não é mais do que isso, é a gente ter o sentimento de bem-estar, porque a gente deixou aquela coisa ruim ir embora, né? Perdoar também não significa que a gente vai ser amigo de quem nos ofendeu. Claro que um dia, quando a gente estiver bem mais evoluído, a gente vai conseguir ser amigo, mas por enquanto a gente ainda não consegue. Isso não significa que eu tenho que pegar aquela pessoa que me magoou e eu tenho que trazer para casa, tenho que conviver com ela todo dia. Não é assim, não é? Mas é simplesmente eu não ter ódio, eu não ter raiva, eu não desejar me vingar dessa pessoa, que é simples, mas é muito difícil. Perdoar também não é passar a mão na cabeça, não é esconder os erros, né? Abafar o caso, ser bobo. É claro que a gente tem que ter, não é para a gente espalhar aquele erro para todo mundo, mas não significa que a gente é bobo, que a gente tem que passar a mão na cabeça, que a gente precisa estimular, né? Por exemplo, os nossos filhos a revidarem uma briga, aprender a brigar, né? A gente não tem que estimular isso, a gente não vai ser bobo, não vai ser manso demais. Jesus fala que não tem limite para essa mansuetude, não é? E o São Luís, ele traz no Evangelho uma passagenzinha de 1860, um texto de 1860, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Que não é passar a mão na cabeça. A gente não pode repreender a pessoa que nos magoou, que cometeu um erro conosco, ou que a gente vê que está cometendo um erro com alguém, e São Luís diz que não é essa a conclusão que a gente tem que chegar, porque cada um de nós tem que trabalhar pelo progresso de todos, especialmente se a gente está na condição de tutela de alguém, de responsável por alguém. Então, pais, tios, avós, professores, né? Quem a gente pode estar nessa condição de educar, nossos familiares, nossos amigos, a gente precisa, sim, mostrar o que está errado, mas a gente tem que fazer com moderação, com um fim útil, de forma delicada, né? E não pelo prazer de ferir alguém, que às vezes a gente faz isso, né? A gente fica tão chateado com a pessoa que a gente quer que ela aprenda pela forma mais cruel. E isso é maldade, e não caridade. E perdoar é caridade. Bom, para perdoar, a gente não precisa também que o outro peça desculpa, a gente não precisa que ele aceite imediatamente o nosso pedido de desculpas, né? Até porque a gente pode perdoar alguém que já faleceu, né? Na família temos uma história bem interessante de um familiar mais afastado, já faleceu, mas a filha e o pai se davam extremamente mal, o pai era violento, meio que abandonou, não quis saber muito bem. Mais velho, ele faleceu repentinamente, e passado um tempo que ele tinha desencarnado, essa parte da família não era espírita, tá, gente? Então, é assim, se fosse espírita seria até mais fácil, mas não era nem espírita. Então, quando o pai faleceu, um tempo depois, ele começou a aparecer em sonhos para a filha, e nesses sonhos ela sofria muito, eram sonhos ruins, porque ele estava muito preocupado e pedia perdão, disse que precisava do perdão dela. E ela, no início, não ligou muito, depois começou a ficar chateada, até que ela, com orientação de familiares, de amigos, começou a fazer orações, preces, dizendo que ela perdoava o pai. E aí o pai realmente parou de aparecer em sonhos de forma desesperada, provavelmente se tornou mais amigo dela, né? Até talvez um protetor. Então, é claro que a gente nem sempre vai sonhar, mas nas nossas preces a gente pode pedir perdão para as pessoas encarnadas ou desencarnadas, a gente pode perdoar alguém, né, dizer que perdoa. Então, a gente não precisa que a pessoa esteja ali naquele momento. Claro que se a gente tiver oportunidade, como o André Luiz teve, a gente não deve deixar passar. Todos merecem perdão, a gente pode perdoar várias vezes o mesmo erro, a mesma pessoa,
Às vezes a gente acha que perdoou, mas volta aquele sentimento e a gente pode continuar esse processo novamente. Cada um tem seu tempo, né? Perdoar é um processo, é complexo, então a gente também não tem que ficar cobrando do outro, cada um vai ter o seu tempo de refletir. O importante é que a gente inicie essa mudança mental, né? Que a gente altere o nosso padrão mental, a nossa forma de pensar, no sentido de que a gente entenda que é preciso que a gente perdoe. A gente também não precisa lidar com o perdão sozinhos, né? Tem gente que consegue lidar com isso, mas tem traumas muito fortes que a pessoa não consegue lidar com isso sozinha, então a gente pode, através de conversas, de terapias, também lidar com esse sentimento. Bom, e aí então eu trouxe aqui 2 reportagens que falam sobre ciência, sobre a medicina e a psicologia. Eu não me aprofundei no estudo, né? Eu quis trazer aqui apenas a ideia geral, a conclusão desses estudos, né? E das pessoas importantes e de notoriedade que eles falam nessa reportagem. As 2 são de 2019. A primeira é intitulada Perdoar é bom para a saúde e para a alma. Então, traz Jacques Leconte, é um doutor em psicologia, autor de diversos livros, ele é francês, e ele faz várias pesquisas, entrevistas com seus pacientes, né, para fins de pesquisa, e ele traz isso daí, que o perdão gera uma sensação de bem-estar e plenitude que vai além do sentimento de não ligo. Ele diz que perdoar é complexo, que pode ser doloroso, e ele traz também a questão do perdão não é esquecimento, ele mostra que isso é importante como proteção, que ele diz que uma entrevistada dele foi uma mãe que levantou a mão para bater no filho de 5 anos, mas quando ela levantou, ela lembrou que a mãe dela tratava ela de forma muito violenta. E ela nunca mais, ela relembrando isso, sem os sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, ela conseguiu reverter isso e nunca mais pensar em bater no filho, ou nunca bateu no filho, por conta dessa proteção que ela teve, desse trabalho que ela teve de perdoar. A reportagem traz também esse estudo publicado no Journal of Health Psychology, pela universidade, foi um estudo feito pela Universidade da Califórnia e do Luther College, e ele diz, esse estudo conclui que pessoas capazes de perdoar têm menos problemas físicos e mentais ocasionados pelo estresse acumulado, reduzindo o risco de desenvolver essas doenças a praticamente zero. Ele diz que o ato de perdoar, essa pesquisa diz que o ato de perdoar protege o organismo dos efeitos do estresse, porque a gente libera hormônios, né? O coração acelera, e aí ele pode trazer, quem não perdoa pode trazer, e já existe essa correlação, a alteração das funções cardiovasculares, do sistema imunológico, e se os traumas são muito profundos, pode gerar até depressão e doenças mentais. Então, conclui o estudo que não alimentar a raiva só traz benefícios. O outro estudo, ele faz menção a esse grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Esse grupo ele é da Bahia, Genca. Eu não sei se tem outros grupos de estudo em outras regiões do Brasil, mas esse grupo ele é formado por médicos cardiologistas e ele é ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa espiritualidade a gente tem que entender não como um conceito, que eles mesmos falam isso, né? Não como um conceito religioso, mas como um estudo de emoções, de sentimentos, de comportamentos das pessoas nos atos diários delas, né? Então, eles perguntam para a pessoa, eles fazem essa pesquisa baseada nesse conceito de espiritualidade. E eles observaram que alguém com raiva crônica, o cérebro fica modificado, e eles conseguem verificar isso com marcadores cintilográficos, eles percebem essas alterações. E essas lesões no coração é que podem causar exatamente esses processos, né, de alterações que levam ao aumento da frequência cardíaca. Então, o fato de você sentir raiva, isso vai interferir no funcionamento do seu coração. O corpo reage negativamente a sensações como o ressentimento e a raiva. E essas descobertas, elas comprovam e explicam que o ato de perdoar age bioquimicamente a ponto de fazer bem ao coração. Então, eles conseguem ver, né, esses médicos que estão estudando isso, que bioquimicamente a gente percebe
que a raiva, ela não só faz mal ao coração, mas o não sentir a raiva, perdoar, faz bem ao coração. Então, essa pesquisa ela mostra a relação entre infarto agudo do miocárdio e a dificuldade de perdoar, ou seja, eles observaram um grupo e esse grupo, aqueles que tinham dificuldade em perdoar, eles tiveram uma maior incidência de infartos. Bom, então ele diz que o perdão, esse estudo conclui que o perdão é a possibilidade de deixar reviver traumas e com isso ativar sensações e dores passadas, que foi aquilo que a gente falou, né? A gente não vai esquecer, aquilo está na nossa memória, mas a gente vai deixar de reviver esses traumas, a gente vai romper esse ciclo, essa corrente. A gente vai dar uma ressignificação ao trauma e não adianta ser da boca para fora. A gente viu lá atrás, né, que os espíritos falam isso para a gente, porque a gente não consegue enganar ao espírito, mas também não consegue enganar o nosso corpo, né? Não adianta a gente falar da boca para fora se a gente continua com esses sentimentos. Isso vai afetar a nossa saúde física também. Cada vez que a pessoa se ressente, ela sente novamente aquela situação, ela traz à tona sensações passadas. E se ela não consegue ressignificar esse sentimento, vai ter um dano para o corpo toda vez que ela relembra esse trauma, porque os mesmos processos, né, vão ser ativados, vão liberar hormônio, como se aquela situação fosse revivida. E aí esse texto diz como que a gente deve fazer para iniciar esse processo de perdão. O que a gente já falou, que não tem receita de bolo, não tem tempo específico, cada um, tanto segundo o Espiritismo como segundo a medicina, cada um tem o seu tempo para esse processo. A gente tem que admitir que o sofrimento existe, a gente não tem que esconder ele, né? Nem de nós, nem de ninguém, o sofrimento existe, compreender a humanidade do outro, ter empatia, entender que o outro é humano, que ele pode errar porque a gente ainda erra, e pensar que todo trauma nos ensina, olha, exatamente o que a gente também coloca no Espiritismo como ensinamento, né? A gente está naquela situação, Ivone Pereira, ela traz isso muito bem nos livros dela, quando ela fala que o sofrimento dela, ela agradece aqueles malfeitores, a quem foi a oportunidade, eles se tornaram a oportunidade dela melhorar, dela aprender, dela desenvolver sentimentos bons. Então, o trauma tem a oportunidade de aprendizado. Então, encaminhando aqui para o final, eu trouxe algumas frases, né, de espíritas, para que a gente tente aí também um caminho, que a gente encontre esse caminho, porque cada um vai ter um caminho diferente, vai encontrar a sua solução para ressignificar esse trauma, esse sentimento de ódio, de raiva, de não perdoar de uma forma, né? Então, a gente procura aqui mostrar o que o Espiritismo traz, por que isso faz bem para a gente e alguns caminhos, alguns tipos de pensamento e reflexão que a gente pode ter. Amar o ofensor é Martins Peralva. Ele diz que amar o ofensor, a gente tem que reconhecer que nem sempre é fácil, né? Bem difícil. Mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo-lhe a ignorância, a desventura, e não a maldade, é menos difícil, né? Então, se a gente encara que o outro é humano, que o outro também tem erros, que aquilo é uma oportunidade de crescimento para a gente, e que provavelmente é maior a ignorância do que a maldade, isso é menos difícil da gente encontrar esse caminho para perdoar. Divaldo Franco diz que perdão é treinamento, então a gente tem que mudar esse hábito mental, a gente tem que se desapegar desses sentimentos e treinar, né? Treinar a perdoar. Cada vez que aquele sentimento vem, a gente tenta ressignificar ele. E os espíritos, em especial Emmanuel, né, nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, uma hora a gente vai perdoar quase que instintivamente, mas a gente ainda não consegue ser assim super, né, espontâneo e instintivo a gente perdoar de cara. Então, a gente tem que ter disciplina dos nossos sentimentos também. E Simeão, nessa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de 1862, também dá essas duas dicas. Não pensar no mal que nos fizeram, mas no bem que podemos fazer. Então, se a gente
sai um pouquinho daquele pensamento no mal, no trauma, né? E a gente coloca para o bem que a gente pode fazer, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de bem, a gente tira o foco daquele problema, a gente consegue perdoar mais fácil. E ele diz que feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Isso é uma bênção, né? A gente poder adormecer com a consciência tranquila, isso é paz de espírito, isso é felicidade, a gente não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir vontade de se vingar de ninguém. Então, esse é o caminho, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que eu tenha trazido aí o feito me compreender com esse tema, é um tema que tem muita coisa para a gente falar e que é muito importante, que o Espiritismo ele nos ajuda muito com o conhecimento que ele nos traz para a gente encontrar esse caminho da felicidade através do perdão. Uma boa noite, gente. Paula,